Nesse momento, acompanhar a leitura do Salmo 51. Lembrando, nós estamos ouvindo várias pregações nos Salmos de Lamento. Então, Salmo 51, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar te oferecerão novilhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, abençoa esse momento tão especial, Senhor, em que nós temos ouvido solenemente a leitura da Tua Palavra, e que ela própria já seja poderosa para trabalhar em nosso coração pecador, e que o Teu Espírito Santo nos auxilie ao operar em nosso coração poderosamente, conforme também lemos aqui neste salmo. Precisamos do Senhor e do Seu Espírito Santo, para que as Tuas palavras, que são perfeitíssimas, não sejam por nosso coração recusadas. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda. E faz com que possamos meditar nestas palavras e uma a uma digeri-la com prazer, com alegria, e que sejam elas saudáveis ao nosso paladar e mais ainda ao nosso coração. Por favor, nós pedimos o Teu auxílio para que nesse momento o Senhor abençoe o Seu servo, o pregador, e também a Tua igreja que está se reunindo aqui para ouvir esta mensagem que o Senhor destinou a esta Tua santa congregação.
Abençoa ainda as igrejas locais espalhadas por todos os lugares, nas quais o Senhor tem estabelecido os seus ministros, os quais, sendo fiéis, têm a promessa do Senhor, de que o Senhor abençoará a pregação para benefício do teu povo. Isso nós oramos a Ti, confiados em Tua promessa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, vocês podem olhar para o título desse salmo, e o título nos fornece um contexto para o salmo, que é aquela ocasião em que o rei Davi, ele comete o pecado de adultério com Betseba, e também é responsável pela morte do marido dela, e isso trouxe também vexame a toda a nação de Israel. Então isso é o contexto de 1 Samuel capítulo 11. O livro de 1 Samuel capítulo 11 narra esse triste episódio na vida do rei Davi. O pecado de Davi se mostrou uma ofensa gravíssima contra Deus. Mas o seu pecado também ofendeu profundamente essa mulher e também o seu marido, a quem não apenas sofreu a ofensa de uma traição, mas também acabou sendo emboscado e morto. E também o pecado de Davi se mostrou uma grande ofensa a toda a nação de Israel, sobre a qual Deus havia constituído Davi rei e pai da nação. Esta nação pactual deveria aprender do seu rei, da boca do seu rei, receber o ensino da palavra de Deus, e também por meio do testemunho de um reinado conforme o próprio Deus, a nação pactual pudesse ser instruído pelo bom proceder desse rei. Mas não é isso que acontece. Davi, nesse episódio, ele realmente peca gravissimamente. Mas apesar da gravidade do pecado de Davi e das consequências que ele haveria de sofrer em razão dos seus pecados, Deus, em seguida, no capítulo 12 de 1 Samuel, Deus envia o profeta Natã com uma mensagem a Davi, de que apesar dos seus pecados, em vista do seu arrependimento sincero, Deus perdoou o pecado do rei Davi. Especialmente, nós lemos isso no versículo 13 de 2 Samuel 12. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Alguns comentaristas explicam que esse Salmo 51, Davi compôs esse salmo algum tempo depois de tudo ter acontecido. E é realmente, olhando para o contexto desse salmo e as conexões que ele faz, é bem possível realmente que depois de algum tempo é que Davi está compondo esse salmo. Mas nesse caso, então parece que mesmo Davi tendo ouvido de Natã, o profeta, a declaração de que Deus já havia perdoado ele estava buscando ter a certeza desse perdão no seu coração. Então, para Davi não foi suficiente ele ouvir a declaração de Natã de que Deus já o havia perdoado, mas nesse salmo ele declara a sua busca por uma certeza desse perdão no coração. E é sobre isso que nós veremos mais nesse salmo, porque nele nós também aprendemos que o pecador experimenta
as bênçãos da restauração, quando o perdão é confirmado no coração. Isso realmente faz uma grande diferença na vida do pecador. O pecador que está sinceramente arrependido, ele com certeza ele vai buscar o perdão dos pecados em Deus, porque ele sabe que não há fonte de perdão de pecados fora de Deus. E ele também se aproxima de Deus com confiança na misericórdia de Deus, porque ele sabe, ele conhece a Deus, e ele sabe que apesar das gravidades dos seus pecados, ele pode encontrar perdão dos pecados em Deus. Então os primeiros versículos: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Essa é a primeira bênção da aliança que nós aprendemos nesse salmo, é que nós podemos nos aproximar de Deus sem o perigo de sermos fulminados, e também nós podemos confiar que nós receberemos o perdão dos pecados que nós buscamos ao nos aproximarmos de Deus, com base na sua misericórdia. Aqui tem uma coisa interessante, irmãos, porque uma pessoa que permaneça estranho à aliança, que de fato não tem a Deus como seu pai, ele pode até ter uma certa crença de que Deus perdoa pecados, mas ele não tem essa confiança filial de se aproximar de Deus na certeza que ele terá os seus pecados perdoados. É como alguém que, eventualmente, numa situação onde alguém em casa está passando mal e precisa ser socorrido urgentemente, às vezes ele sabe que o seu vizinho tem condição de lhe ajudar, ele tem um carro, ele pode fazer isso, mas ele não tem intimidade suficiente para se aproximar daquele vizinho e pedir que ele o ajude. Então não basta saber que ele pode fazer isso, se você não tem aquela confiança, aquela intimidade para se aproximar a ele e pedir ajuda, na certeza de que ele vai lhe ajudar. Essa confiança é demonstrada por Davi logo no princípio desse salmo. A confiança de que ele pode se aproximar a Deus, e a confiança de que ele não é um estranho para Deus, nem Deus é um estranho para ele, que ele não possa buscar a Deus na confiança de que Deus realmente pode socorrê-lo e conceder aquilo que ele está buscando. Notem que Davi não está simplesmente buscando aqui uma certificação do perdão. Ele não quer simplesmente ouvir uma declaração formal de que ele realmente havia sido perdoado, e toda a nação podia então considerar a declaração de perdão e respeitá-lo como um homem perdoado por Deus. Porque lembrem-se que ele já havia recebido do profeta a declaração do próprio Deus de que os seus pecados haviam sido perdoados. Os versículos 3 e 4, ele declara: conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no meu falar e puro no teu julgar. Pense, se estiver certo que Davi está escrevendo esse salmo muito tempo depois de tudo ter acontecido e de ter ouvido a declaração do próprio profeta de que ele havia sido perdoado, então percebo que Davi realmente está buscando mais do que uma declaração de que ele é perdoado. Ele está buscando realmente uma confiança no coração de que esses pecados não lhe condenam mais. Davi, ele conhecia bem o seu pecado. Ele sabia bem os danos que os seus pecados haviam trazido sobre aquela mulher, sobre o seu esposo e sobre a nação inteira de Israel. Mas ele sabia
que o seu pecado era, em primeiro lugar e sobretudo, um pecado contra Deus. Porque se Davi não tivesse pecado contra Deus, ao desprezar a Deus e buscar a inclinação do seu próprio coração, quando ele procurou se satisfazer com a mulher de um dos seus oficiais, então os danos do seu pecado que recairiam sobre outras pessoas nem chegavam a acontecer. Então o ponto aqui é que Davi não está escrevendo esse salmo. De um lado, ele não está negando os danos que ele causou a outras pessoas, mas de fato ele está se aproximando a Deus nessa oração, na consciência de que, em primeiro lugar, o seu pecado é um pecado contra Deus, que respinga em outras pessoas. Sem essa consciência de que o pecado é, em primeiro lugar e sobretudo, um pecado contra Deus, faz com que muitas vezes pessoas que cometam qualquer tipo de transgressão tenham aquela preocupação com a reparação às pessoas, mas sem nenhum constrangimento no coração por causa do pecado que cometeu. Essas pessoas, elas tendem a não constranger o seu próprio coração diante de Deus por causa dos seus pecados, porque de fato ela não está entendendo que o seu pecado é, em primeiro lugar, um pecado contra Deus. Então isso não está dizendo nada sobre nós não devermos reparar os danos causados a outros, mas fala sobre o nosso coração, buscar reparação em primeiro lugar diante de Deus. Alcançada a graça e a restauração diante de Deus, todo pecador que experimenta a regeneração, ele consequentemente, o seu coração será impulsionado a buscar a restauração também daqueles que sofreram juntamente com o seu pecado. E o próprio Davi vai mostrar isso aqui. Mas eu antecipo aos irmãos o caso do carcereiro de Filipos, que depois de convertido, a primeira coisa que ele faz é buscar reparar o dano causado aos apóstolos, lavando, cuidando dos vergões que haviam sido abertos em suas costas. E Davi também vai mostrar essa preocupação aqui. Davi tinha consciência que merecia o castigo de morte. Ele tinha consciência que na posição de rei ele podia ser rejeitado como rei de Israel, como já havia acontecido com Saul. Mas ele não está muito preocupado. Eu não consigo realmente ver nesse salmo aqui uma preocupação muito grande de Davi com o seu status, com sua posição. Eu notei essa ênfase em vários comentários, como se Davi realmente tivesse preocupado em perder a sua posição como rei de Israel. Mas é muito forte aqui o fato de que o que ele está buscando é a certeza do perdão no coração. Para ele não importa se externamente ele tem qualquer declaração diante das pessoas de que ele foi perdoado. Ele não está buscando isso. Ele está buscando realmente ter uma certeza no coração de que ele foi perdoado. Debaixo da lei, durante todo o Antigo Testamento, quando alguém cometia um pecado obviamente que não devesse ser punido com a morte, essa pessoa cumpria a reparação devida ao seu pecado cometido, e então levava ao sacerdote a sua oferta pelo pecado, e então ele ouvia do sacerdote a declaração de que os seus pecados foram perdoados. Você vai ler sobre isso particularmente em Levíticos capítulo 5. Levítico 5 vai mostrar esse trabalho de o pecador que cometeu o pecado, reparar o seu pecado, levar sua oferta diante do sacerdote para alcançar o perdão. Davi, ele havia cometido crime de sangue. Davi deveria ser punido com morte, nem haveria sacrifícios por ele. E ele admite isso no versículo 14, quando ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Ele reconhece isso. O salmo não está focado no pecado cometido contra Batseba e contra Urias,
De fato, o Salmo está focado em Deus e no perdão que vem de Deus e na certeza desse perdão que nós devemos buscar em nosso coração, mas ele não nega o crime de sangue, ele não nega que o pecado dele trouxe dano a outras pessoas. E mesmo Deus, havendo declarado o que ele fora perdoado e que por causa disso ele não morreria, mesmo que a gente sabe que Davi vai sofrer horrores na vida dele por causa desse pecado. O que ele procurou fazer escondido vai acontecer debaixo dos olhos dele, dentro da própria casa dele, com os próprios filhos dele, como consequência do seu pecado. Mas Deus perdoou o pecado e ele não foi punido com morte por isso. Mas se Davi tivesse julgado que aquela declaração do sacerdote não era suficiente, ele poderia com essa declaração ter ido ao sacerdote, porque já tinha da parte de Deus uma declaração de que ele fora perdoado e não deveria morrer apesar do seu pecado. Ele poderia ter ido ao sacerdote, apresentar a sua oferta e então ser publicamente declarado diante de todos que ele não era mais culpado do seu pecado. Mas Davi não faz isso, porque isso não ia satisfazer o coração dele, não era disso que Davi precisava. O que Davi precisava realmente era de uma certeza no coração, que Deus realmente o havia perdoado, e que apesar de todo o dano que o seu pecado tivesse causado, e apesar das manchas que esse pecado ainda deixasse na sua vida, e o rastro de dano que esse pecado deixasse, ele poderia descansar na certeza de que Deus o havia perdoado. Ele estava buscando essa convicção, essa certeza. Davi tinha plena consciência de que o pecado não é apenas uma questão de contaminação externa, que poderia ser movido cerimonialmente com os sacrifícios e cerimônias que já haviam sido estabelecidos na lei. E ele também sabia que Deus não se satisfazia meramente em pessoas aparecerem diante do sacerdote com suas ofertas de sacrifício para ser restaurado depois do seu pecado. Ele sabia que o pecado não é uma questão de contaminação externa, pecado é questão de coração. E Davi sabia que também o perdão dos pecados e a restauração é uma obra que tem que começar no coração. Não adianta buscar nenhum tipo de conformação externa, porque perdão é obra do coração. O versículo 5 e 6: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Uma outra possibilidade de traduzir o versículo 5, o versículo 6 é: eis que a verdade é que tu te comprases no íntimo. Essa é a verdade. A verdade é que tu te comprases no íntimo e não na conformação das coisas externas. Davi realmente ele avança muito no pensamento do Antigo Testamento na direção do Novo Testamento, quando Davi mostra uma consciência muito forte de que, embora a lei estabelecesse critérios cerimoniais que visava uma purificação ritualística, então exterior, então pessoas que tocavam um corpo morto se tornava contaminado e ele deveria passar por um processo de lavagem ritual para ser limpo daquela contaminação exterior. Essas leis e essas regras ensinavam sobre a natureza contaminante do pecado. Isso não era porque a própria coisa estava criando uma contaminação espiritual. E Davi, ele mostra um conhecimento profundo da natureza essencial do pecado e também da natureza do perdão. Davi compreende que o pecado não começa no exterior. E nem pecado é uma coisa que acontece em algum momento da vida da gente. Davi sabe que pecado é coisa do coração.
e que começa no começo da nossa vida. Pecado é um problema do coração que nos acompanha desde o nosso nascimento. Nós não nos tornamos pecadores, nós nascemos pecadores. Então, antes de pecado ter a ver com qualquer tipo de contaminação externa por meio de desobediência ao mandamento, o pecado é uma inconformação com esse mandamento já no coração. Por isso é que Davi está dizendo que o Senhor pode então, já que é no coração que começa o problema, o Senhor pode começar a me ensinar no íntimo, no coração. É lá que começa a sabedoria. A sabedoria não é que perdão de pecados é coisa externa, mas que perdão de pecados começa no coração. Então percebam que, embora exista um pecado em pauta aqui, Davi escreve esse salmo por causa do pecado que ele havia cometido. Então tem um pecado aqui em vista. Mas apesar disso, ele liga imediatamente esse pecado com a sua própria natureza pecaminosa. Ele liga o seu pecado com a inclinação do seu coração para o pecado. De modo que para ele não resolve, não adianta, não satisfaz se ele recebe simplesmente uma declaração exterior de perdão. Ele realmente precisa sentir isso no seu coração. Essa conclusão de Davi, de que o pecado começa no íntimo, e que também é no íntimo que acontece a satisfação de Deus por causa dos nossos pecados, levou então o salmista Davi a usar nos versículos seguintes várias imagens que descreve a remoção dos pecados como se fosse Deus avançando desde a parte exterior da gente até a parte mais íntima do nosso coração. E observe isso nos versículos seguintes, os versículos 7 a 12. Percebam o uso das palavras e das figuras que Davi usa aqui. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Aqui, purificar aqui é o verbo raspar. O hisopo é como se fosse, imagina, uma esponja, hein? Era uma planta que era usada para esfregar o leproso, para o sacerdote ia provar se o leproso era leproso ou se aquilo ali era qualquer outra coisa. Então ele esfregava e se não saísse, então era lepra. Então Davi começa realmente da parte mais exterior e usando essa imagem para dizer: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Mas depois ele avança, depois de raspar, de esfregar, o que vem? Vem a água. Raspa-me com hisopo e ficarei limpo. E purifica-me, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Depois então de tratar a superficialidade do pecado na parte mais externa, como se fosse a pele, ele avança para a parte mais interior dos ossos e ora a Deus pedindo que o Senhor fizesse ele se alegrar de novo, restaurando os ossos que estavam esmagados por causa do pecado. Porque por causa do pecado, Deus havia declarado ele impuro como um leproso na sua pele, mas também sentia os efeitos da justiça de Deus em seus próprios ossos. Dos ossos, a oração de Davi é como se Deus tivesse avançado para ainda mais para dentro dele. E então no versículo 9 é como se Deus estivesse se aproximando do coração, e ao se aproximar do coração, Deus já está vendo a podridão do pecado no coração. Então ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E no versículo 10, então, mostra que Deus avança agora para dentro do coração, para o interior do coração, quando ele ora dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, na sua oração, realmente conduz Deus
desde o lado de fora até a parte mais interior do seu coração. E suplica a Deus para que Deus possa realmente transformar o seu coração. Que Ele possa conceder ao seu coração a restauração, a purificação, mas também a transformação do coração em um coração novo. Esse espírito inabalável que Davi está falando aqui, fala sobre um coração que agora foi restaurado e que é capaz de desejar e de buscar as coisas de Deus, porque ele reconhece: eu fui gerado em pecado me concebeu minha mãe, eu não tenho condição, com esse coração recebido dos meus pais, eu não tenho condição de desejar e de buscar a justiça que vem de Deus. Eu preciso de um coração novo e um coração firme, pronto, disposto, forte, para desejar e buscar as coisas de Deus, um espírito inabalável. E no versículo 11, ele diz: como resultado disso, então, por favor, não me lance fora da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. E, mais uma vez, bom, com certeza está incluído o aspecto de que Davi sabia que se ele fosse rejeitado por Deus, essa rejeição teria como consequência que ele perderia sua posição de rei. E talvez até que essa rejeição de Deus teria como consequência que ele fosse morto, se ele fosse rejeitado por Deus. Mas é mais do que isso realmente. O que Davi está buscando aqui é a aceitação de Deus. Então esse não me retires o Espírito Santo é mais do que não me tire do trono, como alguns comentaristas sugerem, mas é realmente: me aceita, por favor, me perdoa, por favor, deixa que eu continue sendo o teu servo e que eu possa continuar te servindo e tendo o Senhor perto de mim, porque a única coisa que ainda me mantém unido ao Senhor é o fato de que o seu Espírito Santo continua dentro de mim. Paulo vai falar em Efésios 1, 13 e 14 que o Espírito Santo derramado em nosso coração é o penhor da nossa salvação, é a garantia da nossa salvação. O Espírito, é claro que olhando para Saul, Deus rejeitou Saul, e como resultado da rejeição de Saul, ele perdeu o trono. Mas essencialmente não foi uma rejeição de Saul como rei, tanto é que ele viveu como rei até o final. E Davi não assumiu o trono até que Saul morresse. Então o que Davi ora realmente é para que esse Espírito, que é o penhor da promessa da salvação, do perdão dos pecados, da aceitação diante de Deus, não fosse retirado. Se fosse retirado isso, acabou. Davi queria a certeza do perdão dos pecados no coração. Ele não estava buscando uma afirmação externa. Se Deus tirasse esse espírito do seu coração, qualquer certeza de salvação acabava completamente. Então não adiantava a declaração do profeta, não ia adiantar a declaração do sacerdote se ele não tivesse paz no coração dele, a certeza de que de fato Deus o havia perdoado. E as últimas coisas no versículo 12 que Davi pede, avançam agora para o resultado da obra da salvação no seu coração, e o que acontece também no coração de um pecador. Um coração restaurado, perdoado, ele responde com alegria e com o desejo por Deus. O versículo 12
restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, espírito nobre, espírito desejoso pelas coisas boas que vem do Senhor. Isso é a resposta do coração que desceu até o limite, revelando e confessando os seus pecados e se constrangendo por causa dos seus pecados. Mas naquele limite ele experimenta a obra da salvação, e a resposta desse coração é, sem dúvida nenhuma, uma gratidão profunda por Deus, pela obra que Deus realizou em sua vida. Essa abordagem sobre conversão é extremamente importante e faz uma distinção enorme entre muitas pessoas que trocam a vida lá de fora pela vida na igreja sem nunca ter se convertido de verdade a Deus. Porque nunca chegou a lamentar de verdade no íntimo os seus pecados como ofensas a Deus. Nunca pensou sobre a sua existência pecaminosa como uma existência que causa repulsa diante de Deus e cujo efeito seria ser banido da presença de Deus. Para que então com isso ele buscasse a Deus mais fervorosamente e mais fervorosamente buscasse o perdão dos seus pecados. É esse coração que desce ao limite mais íntimo do coração, revela a podridão do seu coração e clama a Deus por misericórdia, e alcança essa misericórdia e perdão, e como consequência a sua boca se abre em louvor e adoração a Deus. Então Davi, ele sabe do seu desafio para obter essa certeza de perdão, de aceitação do coração, mas ele também, nesse ponto da oração, já mostra como esse coração começa a provar os primeiros frutos dessa obra redentiva de Deus, por meio desse coração, dos sinais do coração transformado, que é esse desejo por Deus. Se você vai ler a narrativa do capítulo 11 e o capítulo 12, até o momento que Natan revela: você é esse pecador que merece morrer, você vai ver que Davi estava agindo como qualquer ímpio, completamente apático sobre Deus. Ele não estava pensando em Deus e nem estava preocupado que esses pecados, os seus pecados, estavam ofendendo a Deus. Então, há muitas maneiras de nós pecarmos e nos afastarmos de Deus, mas há somente uma maneira de ser restaurada a comunhão com Deus: o arrependimento sincero, que envolve a contrição por causa dos pecados, a confissão desses pecados, e também a fé verdadeira que leva o crente a uma confiança na misericórdia de Deus e na obra da redenção que somente Deus pode aplicar no coração de pecadores. Esse perdão de pecados aplicado ao coração não era realizado pelos próprios sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento. Davi era rei em Israel e também um pai pactual para a nação, mas ele sabia o dano que ele tinha causado. Ele sabia o mal que tinha causado àquela mulher e ao seu marido, promovendo-lhe a morte, e também o mal que tinha trazido sobre toda a nação, porque como cabeça federal da nação, como representante federal da nação, Davi sabia que os seus pecados tinham consequência também sobre a nação pactual de Israel. Por isso, agora, provando essa restauração, provando essa certeza de perdão no coração, Davi agora deseja ardentemente
reparar os danos causados à nação pactual. Veja o versículos 13 a 15. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Então, aquele que experimenta perdão no coração, ele vai querer compartilhar com os outros esse perdão. Ele vai desejar realmente ganhar outros com esse perdão. Aquele que experimenta perdão no coração não se ressente de testemunhar do amor de Deus por causa de pecados passados. Se ele tem certeza que Deus perdoou os seus pecados, ele não se ressente mesmo que alguém aponte o dedo. Mas eu conheço você, rapaz. Conheço sua vida. Eu sei o que você fez. Aquele que não apenas recebeu uma declaração formal, externa, de que os seus pecados foram perdoados, mas aquele que sentiu a convicção, a força desse perdão no coração, não se ressente mesmo que pessoas lancem em rosto os seus pecados. O que Davi busca não é que ninguém o acuse dos seus pecados, mas é que diante de Deus ele não seja culpado desses crimes que ele cometeu. Aquele que experimenta perdão no coração expressa profunda alegria e gratidão, abrindo a boca e louvando a Deus profundamente. Irmãos e irmãs, não há tristeza causada pelos pecados que a graça de Deus não redunde em profunda alegria e desejo de louvar a Deus. Paulo, em Romanos 5:20, diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, que não usemos apenas o pecado de Davi para explicar os nossos próprios pecados. Muitas vezes é assim que Davi é usado nesse caso aqui. Irmãos, todos nós pecamos. Até os grandes homens de Deus na Bíblia pecaram. Veja Davi, homem segundo o coração de Deus, mas veja onde Davi chegou com seus pecados. Geralmente é assim que Davi é usado. Mas que esse salmo nos estimule ao exemplo de arrependimento de Davi. Estimulados por esse exemplo de arrependimento, possamos buscar a Deus sinceramente para obter a certeza do perdão dos pecados em nosso coração. Certeza do perdão dos pecados que sabemos de jeito nenhum pode ser alcançado pela simples conformação com as regras externas da lei. Porque tudo que a lei ensinou, em todos os seus rituais e cerimônias, deveria refletir o coração daquele pecador arrependido. Por essa razão é que Davi não havia ido ao sacerdote para buscar dos sacerdotes uma declaração externa por meio dos sacrifícios apresentados, ainda que esse procedimento fosse exigido na lei. Porque Davi buscava uma certeza do coração que não vinha dos sacrifícios, vinha da obra do próprio Deus. Davi não está negando aqui o valor dos sacrifícios que Deus mesmo havia estabelecido no Antigo Testamento. Versículo 16: pois não te comprazem em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agrada de holocausto. Mas observe que lá no versículo 19 ele volta para falar dos mesmos sacrifícios e dizendo que Deus se agrada dos sacrifícios. Versículo 19: então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Esses são tipos de sacrifícios que eram queimados totalmente sobre o altar, onde o ofertante não participava deles. Então, quando Davi diz que o Senhor não se compraz em sacrifício, não é que Deus havia rejeitado o que ele mesmo havia estabelecido,
Mas os sacrifícios que não são acompanhados de um coração contrito e quebrantado não têm valor. Então não adianta ter o nome de Deus e de Jesus na sua boca, se de fato o seu coração não é um coração quebrantado e contrito, cujos exercícios cristãos são reflexos desse coração contrito e quebrantado. Aqueles que meramente estão cumprindo os aspectos externos da religião, de fato, Deus não se agrada desses sacrifícios. Isso não são sacrifícios de justiça. Nem era no Antigo Testamento e nem é hoje. Davi tinha plena consciência de que os sacrifícios serviam para apontar para a expiação dos pecados, que não vinham dos próprios sacrifícios, mas vinham de Deus, porque os sacrifícios apontavam para Deus. Os sacrifícios ensinavam o povo de Deus no Antigo Testamento, assim como nós somos ensinados nos sacramentos, a não fixarmos os nossos olhos neles, mas levantarmos os nossos olhos àquele que está à direita da majestade nas alturas. Esse era o papel dos sacrifícios. Eles mesmos não garantiam o perdão dos pecados, mas eles apontavam para aquele que opera o perdão dos pecados. A expiação dos pecados não era obra dos sacrifícios, sempre foi obra de Deus, que era apontada nos sacrifícios. Embora os sacrifícios apontavam para a promessa de que Deus operaria essa redenção dos pecados, não eram os próprios sacrifícios, mas indicava que era necessário que alguém morresse e sofresse para a redenção dos pecados do seu povo. E sabemos, não apenas aqui, mas em outros salmos, como já mencionamos no domingo passado, o Salmo 22, Isaías 53, que esses sacrifícios apontavam para o Salvador Jesus Cristo. Portanto, os sacrifícios devem testemunhar de um coração que alcançou o perdão de Deus e que está quebrantado por causa dos seus pecados e abraça com fé a promessa de perdão que Deus está operando em seu coração. Não há testemunho de perdão de pecados onde não há verdadeira contrição. Porque o verdadeiro testemunho do pecado, do perdão dos pecados, não vem das cerimônias externas. As cerimônias externas testemunham de um coração que é contrito e quebrantado. Coração que Deus não despreza. Deixe-me acrescentar uma coisa aqui ainda nesse ponto, que se de um lado os sacrifícios não eram a própria expiação pelos pecados, se o pecador realmente não estava ali com o coração contrito e quebrantado, mas também deve ser dito que não é o próprio coração contrito e quebrantado que é a expiação dos pecados, porque isso é o outro extremo do erro. Muitas pessoas se enganam achando que pelo fato de que eles estão tristes e arrependidos, isso em si é a expiação pelos pecados, como se o perdão dos pecados fosse promovido por eles mesmos na medida que eles se arrependem. Isso é errado. Os judeus têm esse pensamento, e muitas igrejas evangélicas estão pregando a mesma coisa. Os judeus usam Isaías 53 não para falar do servo sofredor, que pelo seu sofrimento expiaria o pecado do seu povo, mas para falar da própria nação de Israel, que por meio dos sofrimentos que estava sendo infligidos sobre eles por Deus, eles estavam expiando os seus próprios pecados. Veja que corrupção esse pensamento tem. E muitas igrejas estão ensinando basicamente a mesma coisa. Pessoas estão muitas vezes sendo estimuladas a confessar pecados e até retroagir no tempo para perdoar os seus pecados desde o seu nascimento, como se Cristo mesmo não já tivesse feito isso.
Então eles acham que o fato de que eles estão se constrangendo, estão com o coração contrito, quebrantado, humilhado, eles estão recebendo o perdão dos pecados, como se eles mesmos estivessem produzindo isso. Não há verdadeira contrição se essa contrição não é uma resposta do coração que está recebendo a obra poderosa do Espírito Santo, que está reconhecendo os seus pecados e está recorrendo a Deus como fonte da justiça, do perdão dos pecados e da sua salvação. Porque uma contrição que está completamente desconectada de Cristo, o servo sofredor, não é verdadeira contrição. Pessoas que falam sobre tristeza pelo pecado, sem nunca reconhecer as suas ofensas diante de Deus, não é verdadeira contrição. A verdadeira contrição começa com o coração de um pecador que reconhece que os seus pecados é, antes de mais nada, uma ofensa a Deus. Antes mesmo de se constituir uma ofensa ao nosso próximo, é uma ofensa a Deus. Por isso nós somos chamados a não meramente constranger o coração, porque não é obra nossa. O constrangimento do coração, o constrangimento verdadeiro do coração, é obra do Espírito Santo. É isso que Davi está orando. Penetra até dentro do meu coração, e dentro do meu coração faz uma obra de transformação, para que o meu coração responda com fé a esta obra graciosa que o Espírito Santo realiza em nosso coração. Davi, ele, depois de ter causado muito dano ao povo, por causa do seu pecado contra Deus, ele quer ensinar o povo sobre os caminhos de Deus, mas ele também ora intercedendo para que Deus possa trazer o bem para Sião. Versículo 18: faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. O bem a Jerusalém, e aqui a edificação dos muros, não é aqui que os muros estavam quebrados e precisam ser reconstruídos, mas o que Davi está falando é que aquilo que os muros de Jerusalém representa para Jerusalém, a firmeza, a solidez de Jerusalém, seja estabelecido agora com a restauração da nação por meio do seu rei. Uma vez que Davi está provando dessa restauração, ele sabe que da mesma maneira que o seu pecado trouxe consequências terríveis para a nação pactual, ele também sabe que a restauração dele como o rei Messias, o rei pactual, isso também teria como consequência o bem para toda a nação. E aqui mais uma vez a gente percebe a força da aliança. Nós que vivemos em um relacionamento pactual com Deus e também num relacionamento pactual como membros dentro dessa aliança de Deus, nós provamos a força desse relacionamento nessa oração que Davi faz aqui também. Porque se quando Davi pecou, seu pecado trouxe consequência para toda a nação, Deus restaurando Davi, a sua restauração também traria bem para toda a nação. Irmãos, nós somos um corpo e aprendemos de várias passagens do Novo Testamento que, como membros do corpo, os nossos pecados fazem o corpo sofrer. Da mesma forma, quando nós provamos esse restabelecimento, essa restauração, quando nós realmente provamos no coração o perdão dos pecados, toda a igreja se beneficia. Toda a igreja prova dos benefícios desta restauração. O louvor não fica só na boca de um. Assim como também, quando os pecados estão trazendo consequência, o gemido não fica só com aquele que cometeu o pecado. A igreja de Corinto
havia sofrido duramente por causa dos pecados de algumas pessoas que estavam sendo toleradas no meio da congregação. Mas Paulo também, na segunda carta, ordena que o tratamento da igreja para com esses pecadores seja mudado, e esses pecadores possam também provar da graça de Deus, de tal maneira que quando esse pecador, antes do seu arrependimento, estava trazendo dano para toda a congregação, agora este pecador arrependido possa também ser uma grande bênção para toda a congregação. Eu sei que não é tarefa fácil para nós, e também não foi para Davi, não. Davi teve que conviver o resto da vida dele com hostilidade de muita gente por causa do pecado que ele havia cometido. Não pense que depois desse pecado com Davi, o fato de que ele mesmo provou essa restauração e a certeza do perdão do pecado em seu coração, que as pessoas tiveram ele em alta estima. Não foi assim. Davi virou canções de bêbado, zombando dele. Ele teve que conviver com isso. Sabemos que nós também não é tarefa fácil para nós, quando caímos em pecado, quando causamos dano à igreja e quando provamos esta restauração, ainda devemos lembrar que nós causamos muitos danos a outras pessoas. Mas nós temos um conhecimento sobre essa restauração que Davi está mostrando nesse salmo, mas que em boa medida isso ainda ia avançar no tempo do Antigo Testamento. O conhecimento de que os sacrifícios e todas as conformações externas da lei não realizavam em si mesmo aquilo que estava ensinando, mas apontava para a obra futura que viria, que realizaria isso no nosso coração de uma vez por todas. Quando Cristo veio para cumprir tudo que havia sido ensinado e apontado nos sacrifícios do Antigo Testamento, Ele enviou o seu Espírito Santo de um modo muito especial para habitar em nossos corações. Para que nós, cada um de nós, possamos reconhecer em nós mesmos que nós não somos diferentes dos outros pecadores. Que não precisamos nos ofender tanto com os pecados dos outros, como se nós fôssemos muito diferentes deles. Porque Davi cometeu um pecado terrível, mas os outros pecadores não eram diferentes de Davi. Eles precisavam a mesma coisa que Davi precisava. Como pecadores, nós precisamos de um mesmo Salvador. Precisamos provar em nosso coração de uma e mesma obra do Espírito Santo. Se nós, provando essa obra poderosa do Espírito Santo em nosso coração, revelando a podridão dos nossos pecados, começando pelo lado de fora e indo até a parte mais interna do nosso coração, nenhum de nós terá coragem de olhar para o seu irmão, para se escandalizar nos pecados que ele cometeu, por mais pesados que tenham sido. A evidência poderosa de um coração restaurado é a consciência dos seus próprios pecados diante de Deus. É um lamento sincero, um coração que está quebrantado diante do Senhor, mas também um coração que busca o Senhor, que confia na sua misericórdia e que alcança a certeza do perdão dos pecados no coração, e que, como resultado dessa obra poderosa no coração,
Avança na direção dos seus irmãos, não para acusá-los dos seus pecados, mas para ensinar aos seus irmãos esse caminho maravilhoso do Senhor, o caminho do perdão dos pecados e da certeza desse perdão no coração. E para, junto com os seus irmãos, louvar o nome do Senhor e adorá-lo para todo sempre. Amém.